Graça e paz, amados. Nós vencemos em Cristo. Chegamos à 9ª aula. Essa aula é a última aula de conteúdos. Ainda vamos ter alguns encontros por lives, lá no Telegram, para estar finalizando o nosso curso, tá? Mas essa é a última aula oficial de vocês estarem fazendo uma atividade, de vocês estarem assistindo, ok? Estamos muito felizes. A Bíblia diz que devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E agora eu estou abrindo aqui o mural de Libras, tá? Tem aproximadamente 128 membros nesse grupo. Se você ainda não entrou dentro do mural, se nas conversas do curso de Libras lá no Telegram se perdeu o link, nós colocamos de novo para vocês dar uma entrada. Eu vou só trazer à memória como tudo começou. Ok? Guarda aí o coração, que nós vamos começar aqui como tudo começou. A nossa aula inaugural foi no dia 29 de agosto, ok? Nessa aula inaugural, o que foi que nós vimos? Nós tivemos a apresentação da equipe, aspectos legais sobre a lei de Libras e aprendemos também o alfabeto. E estudamos o versículo, e conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Se alguém não fez essa aula por algum motivo, corre lá e assiste a aula, ok? Na aula 2. A aula 2 foi 5 de setembro de 2020. O que foi que a gente aprendeu lá na aula 2? Tivemos novamente o alfabeto, a datilologia e sinais em Libras, cumprimentos e saudações, ok? Praticamos frases e o versículo foi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Ou seja, nós já temos aqui algumas conversas que podemos conversar com a pessoa surda. Pelo menos já 2 versículos para conversar com eles. Tivemos também a apresentação do regimento interno. Vamos para a nossa terceira aula. Vamos para a terceira aula. A terceira aula foi no dia 12 de setembro de 2020. Qual foi o conteúdo da terceira aula? Nossa professora novamente, Verônica, ela trouxe os numerais em Libras, os numerais cardinais, os numerais ordinais, ok? Numerais em quantidade. Também tivemos o Fique Ligado, em que tem vários assuntos que Verônica sempre aborda. E a professora Fátima trouxe configuração de mãos, que vocês tiveram a oportunidade de ver um pouco sobre esse assunto. É um assunto já bem avançado, né? Ele normalmente não está no básico 1. Mas como nós somos audaciosos em sermos pegos e desenvolvidos pelo Espírito de Deus, trouxemos um pouco sobre esse tema para vocês, ok? E o versículo foi: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Essa foi a nossa terceira aula. E a nossa quarta aula? Qual foi a nossa quarta aula? A nossa quarta aula foi no dia 19 de setembro de 2020. Qual foi o assunto da nossa quarta aula? Novamente com a professora Verônica. Ela falou no Fique Ligado, logo no início, sobre deficiência auditiva versus surdez. O tema foi família em Libras. Frases também. Praticamos muitas frases em Libras. E tivemos também com Fátima, praticando sinais institucionais da igreja. Foi um tempo maravilhoso. E o versículo foi: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, versículo 15, parte B. Essa foi a nossa quarta aula.
E a nossa quinta aula? Estão relembrando aí? Tem algumas pessoas que se estão atrasadas e vão se animar agora para ir lá ver esses assuntos. 26 de setembro, quinta aula. O que foi que aprendemos na nossa quinta aula? Vamos lá, se vocês quiserem abrir o mural de Libras para estar acompanhando no Telegram com a gente, tá bom? Cumprimentos e saudações foram sinais do cotidiano com Verônica. Praticamos algumas frases em Libras. Fátima também trabalhou expressão facial e corporal, certo? Sinais no contexto bíblico. E o versículo foi: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. Pessoal, todos esses versículos já dão uma pequena ministração para ministrar o nosso coração e ao coração da pessoa surda. Vamos agora para a nossa sexta aula. Caminhando para a nossa sexta aula. Acompanhe aí comigo, tá? Meninas, acompanhe aí também. Fátima, Verônica, elas estão aqui nos observando, tá? A sexta aula foi 3 de outubro. Vamos ver o que foi ensinado na sexta aula. Na sexta aula, foi ensinado os dias da semana e meses do ano. Teve a parte do fique ligado, coisas que o surdo não gosta. Com Fátima, teve os pronomes pessoais, ok? Sinais no contexto bíblico. E o versículo, crie. Por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. 2 Coríntios 4, 13. E nós cremos também pela fé e usamos a Libras para falar por meio de sinais. Vamos para a nossa sétima aula. A aula foi no dia 10 de outubro, sétima aula. Vamos ver o que nós estudamos na sétima aula com as meninas. Verônica Marques e Fátima Silva. Acertei, Fátima? Eu só quero chamar a Fátima de Santos, mas aí eu... graças a Deus. Ela disse que é Silva e Santos. Às vezes eu fico querendo chamar a Fátima de Silva, às vezes de Santos, e não entendia por quê. Agora descobri. Os dois sobrenomes pertencem a ela. Então, teve sinais do cotidiano, ok? Nossa sétima aula. Brinquedos e brincadeiras, vocês amaram essa aula. Praticando em Libras, tudo com Verônica. Foi maravilhoso essa parte. Depois tivemos os classificadores. Fátima é cruel, vocês já perceberam? Ela trabalha a parte da gramática, às vezes, da Libras, e é peso. Mas a gente não pode desistir. Praticando louvores em Libras. Gente, ligaram para mim. Vocês não querem saber quem ligou, né? Também não vou dizer. Teve músicas, músicas de criança. E o versículo: ensina a criança no caminho em que deve andar. E o mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Que tempo maravilhoso. Vamos agora para a nossa oitava aula, né? Porque a nona vai ser ensinada hoje. Vamos para a oitava. 17 de outubro de 2020. Nossa oitava aula. Vamos abrir aqui. Com Verônica Marques, os sinais do cotidiano. O conteúdo foi profissões e a vida secular. Tivemos a parte de praticando em Libras, várias frases, né, quer dizer. Teve o fique ligado, chegou um surdo na sua igreja. E agora, o que fazer? Verônica deu várias dicas. E então veio Fátima Silva. Ela falou ensinou sinais sobre cargo, função no contexto da igreja. Tivemos palavras e frases, foi um tempo maravilhoso. E o versículo?
Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Olha, foram bastantes conteúdos. O privilégio de tudo isso é que vai ficar lá o link dentro do grupo gravado para vocês estarem assistindo pelo YouTube por um tempo determinado, ok? Então, eu espero que vocês corram lá, quem está com algumas atividades atrasadas. Quem já concluiu, vamos começar a todo vapor para preparar os certificados. Mas também não sai do grupo, tem novidades chegando, fica conosco, porque está só começando. Tem muitos versículos da Bíblia que são espetaculares e tem alguns que deixam a gente assim, refletindo, pensando. E um deles é: o fim é melhor do que o começo. É interessante esse versículo. O fim é melhor do que o começo. Nós estamos finalizando este curso. Para este momento, para este tempo, o fim é melhor do que o começo. Por quê? Porque estamos terminando esse curso de Libras, tendo já um certo conhecimento de Libras. Então, esse fim está sendo maravilhoso. E ele vai se tornar, daqui a uns dias, só o começo, para começarmos novas aprendizagens. Agora, vamos para o versículo de hoje, da aula 9. Mas não podemos esquecer de orar. Hoje eu comecei tão animada e acelerada por ser a aula 9, que nem oramos. Meninas, nós não oramos, não foi? Para iniciar aqui a aula. Então, vamos orar. Pai, nós te damos graças por esse tempo. Por um tempo que é chegado a nós e que vem do teu coração. E que nós dissemos sim para esse chamado, esse ministério da pessoa surda. Pai, eu sei que o fim é melhor do que o começo, porque nós cremos que esse fim que se concretiza está apenas abrindo a porta para algo grandioso que está chegando nos ministérios em Libras para a pessoa surda em todas as igrejas. Porque existem pessoas nesse curso que são, sim, Senhor, do Verbo da Vida. Mas existem pessoas também que são de outras congregações. E existem pessoas também nesse curso que talvez ainda nem te conhecem, mas tiveram a oportunidade de estar nesse curso fazendo. Pai, todos são muito bem-vindos para se achegar a Ti e estar nesse templo, aprendendo Libras para ensinar a Tua palavra à pessoa surda. Eu queria compartilhar com vocês uma experiência minha, tá? Eu gosto de adorar o Senhor na língua portuguesa, ok? Em breve, um dia eu também vou adorar em inglês. E também, por que não adorar em Libras? Então, vocês podem procurar em louvores no YouTube, os louvores de Raquel Garcia, que nós temos, que estão mais chegando aí por vir, que na aula de hoje vai ter. Vocês podem se trancar no seu quarto, fechar a porta e começar a adorar o Senhor em Libras. Vocês não precisam usar essa língua como sendo a segunda língua brasileira apenas para se comunicar com a pessoa surda. Vocês podem, dentro do lar de vocês, orar em Libras, cantar em Libras, além de estar estimulando a memória de vocês para não esquecer o sinal. A Libras, ela é uma língua. Podemos adorar o Senhor na nossa casa em Libras. Cânticos ao Senhor em Libras. Vamos abrir a nossa palavra agora. A nossa Bíblia e a palavra do Senhor. Ok? Eu trouxe esse marca-texto lindo aqui que vocês estão vendo nessa minha Bíblia. É da minha gestora Socorro. Da minha gestora Cláudia. Eu tenho 2 gestoras. A minha gestora Socorro gosta desse versículo. O fim é melhor do que o começo. Por isso que eu acabei me lembrando dela. E a minha gestora Cláudia, ela faz esse artesanato aqui. E ela está aprendendo Libras e ela tem um curso de Libras na universidade. Mas o Senhor também está tocando o coração dela para ela se desenvolver em Libras. Então, assim, é um tempo maravilhoso para todos nós. João 4, versículo 24. Jesus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Vamos ler agora na outra tradução da Bíblia, ok? Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. Esse é o nosso versículo que vamos aprender hoje. Será um tempo maravilhoso. E agora eu chamo Verônica Marques para a nossa última aula de conteúdos desse curso de Libras Básico Verbo Sede. Verdade, Débora. Você não vai me entregar o microfone na última aula, né, amiga? Eu não acredito que na última aula eu entreguei. Tinha que fechar com chave de ouro, tentar entregar esse microfone a ela. Cheiro! Gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? E as expectativas aí no coração? Nosso último encontro, né, com conteúdos, né? Tivemos 9 aulas com conteúdos e agora a gente vai concluir, né, o nosso último conteúdo, que será nomes próprios. E o que trouxemos para vocês hoje, utilizando essa temática, né? Os 12 apóstolos. Então, é muito importante que a gente saia desse curso, além de conhecer, né, vários temas bíblicos, também com esse conhecimento de conhecer os sinais dos 12 apóstolos, certo? Esse é o sinal de apóstolo. Você coloca o A e o P. A e P, certo? Apóstolos. E o número 12, todo mundo já aprendeu na aula de números, não é isso? Que é o número 1 e o 2, certo? Apóstolos também significa os seguidores, né, de Jesus. Eles seguiram Jesus como discípulo, certo? Então, hoje a gente vai aprender, né, compassadamente, sem muitas pressas, a gente vai aprender os sinais. Tá bom? Então, a gente colocou como esse tema apóstolos de Jesus, né? Quem seguia Jesus, né? Os seguidores de Jesus. Então, iniciando, a gente começa com o sinal de Pedro, né? Pedro, que é o apóstolo, que super fácil, né? Você coloca a mão em A e o P e bate aqui, ó. A mão na letra A e a mão na configuração P. E bate, certo? Por que tem esse sinal? A gente não ensinou o sinal de pedra, mas pedra, ó, é assim. O P batendo, né, no pulso, em cima aqui da mão, certo? Por isso que o sinal de Pedro é assim. O A e o P, certo? Então, o segundo, né, apóstolo de Jesus vai ser André, né? André, a mão a gente coloca em A e depois o mesmo A você, ó, baixa um pouquinho e bate, certo? André, né? Também apóstolo que seguiu Jesus. Então, seguindo para o terceiro apóstolo, a gente vai fazer o sinal de João, que foi ensinado aqui pela nossa professora Fátima, né? João, a gente tem esse conhecimento que João, Deus não, me perdoe, Jesus, ele amou muito João. Era um dos discípulos mais amados, né? Então, por isso que a gente vê que o J de João foi ensinado pela nossa professora Fátima, é aqui acima do coração. Você coloca a mão em I e faz o J imaginário, certo? Em cima do coração. Por ele ser um dos apóstolos que foi muito amado também por Jesus, certo? Então, depois de João, a gente vai ver Tiago, né? Tiago, filho de Zebedeu, que era também irmão de João. Então, Tiago, por João ser o J no coração, então, Tiago, você vai colocar a letra T, que é, olha, esse polegar por dentro, lembra? Você vai colocar também no coração. Você vai dar essa batida, né? O T no coração, certo? Tiago, que era irmão de João. O T no coração, certo? Depois a gente vai para Felipe. Felipe. Então, Felipe, a gente coloca o F. Lembra que o T você coloca o polegar para dentro.
o F para fora. E você vai fazer esse sinal aqui, ó. Certo? Então, aqui, nesse posicionamento, você faz esse movimento, certo? Do discípulo Tiago. Filipe, eu aqui já estava lendo o próximo. Filipe, a letra F e fazer assim, ó, esse movimento, certo? Com a configuração da mão em F. Seguindo, a gente vai ver o sinal do apóstolo Bartolomeu, né, que também seguiu Jesus. Então, a mão você coloca na configuração do B e você olha. O apóstolo você faz o A e o P. Bartolomeu, o B, né, vem também no mesmo posicionamento, na mesma direção. Certo? Sinal de Bartolomeu. Então, depois a gente vai para o sinal de Tomé, né? A gente sabe que Tomé foi aquele apóstolo, né, que ele não cria, ele precisava ver, né, para depois ele crer. Então, é muito importante. Como ele demonstrava muita dúvida, a gente sabe que Tomé tinha muita dúvida, principalmente em não acreditar, né, que Jesus tinha vindo, como está lá em João 20 e 24. Então, o sinal dele, não é feito assim, ó. Você coloca. O sinal de dúvida é assim, você coloca a mão assim e fica meio pensativo. Então, esse mesmo sinal, né, o T, você coloca para cá, para dentro, e você faz assim, ó, dá essa mexidinha, franze aqui a testa, porque ele tinha muita dúvida, certo? Ele transmitiu dúvida. Então, a mão em T, né, de Tomé, e esse rosto de expressão que estava com dúvida, já que o sinal de dúvida é assim, certo? Então, a gente seguindo, vamos aprender, né, agora o sinal de Mateus, né, muito importante. A mão, a configuração é M, aí aqui nesse lado você faz só uma vez, certo? Por que Mateus tinha esse sinal? Por quê? Porque Mateus, ele era cobrador de impostos. Então, o sinal de salário, ó, era esse. A gente imaginando um bolso aqui e o salário entrando. Então, por isso que Mateus tem esse sinal, né, com essa característica que ele era cobrador de impostos. Então, Mateus, só uma vez, certo? Seguindo, a gente vai para o outro discípulo, que também era Tiago. Só que esse Tiago era o Tiago que a história bíblica, os estudiosos, dizem que era o mais jovem ou o menor. Não menor, né, por ter menos importância. Eu acredito que é pela questão de altura. Então, o mais jovem. Então, ele, né, você coloca a mão em T, sempre lembrando que o polegar é para dentro, então você coloca, ó, fecha a mão e bate. Como se fosse Pedro. Lembra que Pedro é o P? Então, Tiago é o T, certo? Tiago é o T. O primeiro Tiago, a gente faz no coração, que era o irmão de João, certo? O segundo, Tiago segundo, é assim, certo? Então, seguindo, a gente vai para Judas, que também é conhecido como Tadeu. A gente vê que em Mateus 10, né, do 1 a 4, chama de Tadeu. E Lucas 6, 12 até o 16, chama de Judas. Então, é Judas Tadeu, que não é o Judas Iscariote, certo? Então, esse Judas é o que é o escritor, principalmente daquelas escrituras que a gente... Esse sinal aqui, Fátima... De meditação, né? Ele era um apóstolo que ele escrevia, né, as cartas de meditação. Então, por isso que o sinal dele é o J, imaginário, aqui, ó. Porque as escrituras dele é de meditação, certo? Você pega a mão, faz o J imaginário, sendo que aqui, que você vai lembrar o sinal de meditação. Então, seguindo, a gente tem Simão, né, o Zelote, que está lá em Mateus 10, do 2 a 24, do 2 até o 4. Mateus, né, o 10.
começando do versículo 2 até o versículo 4, onde ele fala todos os apóstolos de Jesus. Então, quando você vai verificar lá em Mateus 10, do 2 ao 4, ele diz quem são os 12 apóstolos. Então, dentre eles tem Simão, o Zelote. Então, o sinal de Simão, você vai fazer a mesma configuração de mão que você fez para Pedro, né? E você vai colocar o S e dar aquela batida aqui, certo? Do S, tá bom? Você faz o sinal Pedro, aí o outro, o S, certo? Nessa configuração, tá bom? Então, repetindo, o sinal de Simão é importante, né? A gente fazer. Primeiro você faz o sinal que você usa com a configuração de mão A e depois o S, certo? E principalmente essa mão assim, ó. Fecha para cá e depois bota para... Vamos fazer de novo? É importante, as meninas estão pedindo para fazer de novo. Você faz a que fica parada e a outra em S e você fecha, certo? É muito importante, porque a gente tem alunas aqui que ficam pedindo para repetir, repetir e repetir, certo? Então, agora a gente chega em Judas, o Iscariotes, né? O que está dizendo lá em Mateus 26, 49, né? Por que Judas Iscariotes, né? Porque foi o Judas que traiu Jesus, conforme Mateus 26, 49. Então, por isso, né, o sinal que foi atribuído a Judas Iscariotes, né? Primeiro o J e depois o beijo, certo? Então, representa isso. Porque, conforme Mateus 26, 49, foi o beijo que traiu Jesus, certo? É muito importante, né? J, esse é o Judas Iscariotes. O outro Judas, que é citado, você faz o J aqui na testa, né? Pelas escrituras dele de meditação. Então, também a gente trouxe para vocês o apóstolo que ele substituiu Judas, né? O sinal de substituiu é muito importante a gente saber. Você faz, ó. Quem substituiu Judas foi quem? Matias. Então, o sinal de Matias, como aqui é de substituto, você coloca, ó, o M, sendo que o M para cima, certo? O sinal de Matias, que foi o substituto de Judas, certo? Então, seguindo, a gente preparou para vocês algumas frases que são muito importantes para que a gente possa treinar a nossa Libra de verdade, certo? A Libras de verdade. Então, praticando Libras, a gente preparou algumas frases muito importantes. A primeira frase que a gente trouxe para vocês, né, para vocês conhecer, para vocês treinar, é Pedro, o pescador de homens. Então, é muito importante. Então, vamos lá. A mão em A, o P, né? Pedro, pescador de homens, certo? Pescador, você faz aquele sinal e aquela expressão que você está com a vara de pescar, né? E fazendo assim para o peixe. Então, Pedro, pescador de homens. Pedro, pescador de homens. Então, a segunda frase, né, que a gente trouxe para você. Tomé precisa ver para crer. Não é Tomé, lembra? Então, Tomé precisa ver para crer. Porque se Tomé ele não vê, ele não crê, certo? Então, Tomé, você faz sempre o sinal em T, mas é muito importante. E você dá essa batidinha assim da dúvida. Ele precisa ver, né, para depois ele crer. É que a gente, graças a Deus que nós não somos assim, né? Nós cremos mesmo sem ver, né? Nós cremos para depois a gente falar. Criei, por isso falei. Então, é muito importante. A terceira frase que a gente trouxe é Mateus escreveu o primeiro livro do Novo Testamento. Né? É importante também a gente aprender esse sinal. Então, Mateus, uma vez, né, escreveu o primeiro livro do Novo Testamento. Novo Testamento, certo? Novo Testamento. Então, vamos repetir? Então, Mateus escreveu o primeiro livro,
né, do Novo Testamento. Olha que eu já ia fazer crer, mas é testamento, certo? Assim é crer e assim é Novo Testamento. Novo Testamento, certo? Vamos repetir o sinal de Novo Testamento. Novo Testamento. Novo Testamento, certo? Então, Mateus escreveu o primeiro livro do Novo Testamento, certo? Então, a quarta frase. João viu muitos anjos. Repetindo, João viu muitos anjos. Então, é muito importante, né? A gente ir aprendendo e ir treinando os sinais, né, do contexto bíblico. Então, a gente trouxe para vocês a quinta frase. Judas Iscariotes traiu Jesus. Então, aquele Judas que traiu Jesus. Judas, né, esse Judas, traiu, você tem que botar a mão firme assim, ó, como, desculpa, o sinal de avião. É assim, você faz, ó, para cima, certo? Traiu Jesus. Repetindo, Judas traiu Jesus. Repetindo, Judas traiu Jesus. Certo? Então, seguindo com a nossa sexta frase e última frase, vem Bartolomeu, apóstolo de Jesus Cristo. Então, Bartolomeu, a mão em B, né? Você coloca assim, vindo no meu posicionamento, da esquerda para a direita. Então, Bartolomeu, apóstolo de Jesus Cristo, certo? A mão em C, presidente e Cristo, certo? Vamos repetir? Então, Bartolomeu, apóstolo de Jesus Cristo. Então, a gente encerrou a parte de frases e vamos dar sequência à parte que a gente sempre traz para vocês, que é o Fique Ligado. E é muito importante esse Fique Ligado de hoje, porque vai deixar algumas dicas para que você possa aprender Libras de verdade para poder comunicar com o surdo. Ouvinte comunicando com o surdo. Então, a dica que a gente deixa hoje na nossa nona aula, nosso nono encontro, é justamente 7 dicas. A primeira dica é memorizar os sinais. Então, é muito importante quando você aprende os sinais, você ficar refazendo, treinando. Então, a memorização é muito importante para que você possa, consequentemente, né, fazer as frases, conversar e ter essa conversação bem significativa com a pessoa surda. A segunda dica que a gente trouxe, cuidado com a configuração de mão, porque quando a gente está treinando, como eu estava conversando com o Fátima, quando você muda, qualquer configuração já é outro sinal. Então, é muito importante. Quando a gente vai fazer, por exemplo, o F e o T. Então, se faz F com o polegar para fora e T para dentro. Então, essa diferença aqui muda tudo. Então, é muito importante ter esse cuidado, né? Que a gente bota assim, cuidado, né? Com essa configuração nas mãos. Usar música é muito importante, né? Você fazer uso, principalmente, né, de música. Principalmente músicas curtas, músicas de memória, que a gente já tem de memória, porque aí você vai treinando. E se você observar, tem algumas músicas que fica repetindo o refrão. Essa que é boa mesmo para que a gente possa treinar, porque vai repetindo também os sinais e você vai assimilando com mais facilidade e ficando fluente na Libras. Então, estipule metas. Um exemplo. Sempre você treinar no campo semântico, como a gente trouxe para cá, para vocês, né? Sempre a gente estudou um campo semântico, né? Que foi o alfabeto, depois a gente trouxe números, saudações, família, profissões. Então, você focar no campo semântico, né? Eu indico para vocês agora tudo sobre Bíblia. Então, a gente procurar os campos semânticos no contexto bíblico, que é muito importante para a gente.
Então, traduza conversas. Então, você vai vendo as conversas, vai ouvindo as conversas e você começa a traduzir. Muitas vezes a gente se pega treinando, as pessoas falando e você já imaginando que sinal é esse, que sinal é esse. E você vai conseguindo cada vez mais, né, esse vocabulário em Libras ficando rico. Então, é muito importante. Outro é treine os sinais já assimilados. Aqueles que você já conhece, né, que você já sabe, né, de memória. Aí você vai treinando e, consequentemente, você vai aprender. É muito importante, né? Uma última dica que a gente deixa é fazer cursos, né? Cursos online, cursos presenciais, quando chegar o momento, que a gente sabe que vai chegar o momento, tudo isso que estamos vivenciando nesse distanciamento social, ele vai passar. Então, quando chegar no momento dos cursos presenciais, vocês fiquem buscando esses cursos de Libras, para que vocês possam cada vez mais se aprimorar e também ter fluência na Libras. Com certeza, né, desse grupão que estamos aqui juntos, nesse curso de Libras da Igreja Verbo da Vida Sede, em Campina Grande, vai sair muitos intérpretes, né? Eu declaro isso porque sempre tem que ter o início. Então, se você está começando agora, ainda está achando as mãos um pouquinho enferrujadas, você vai fazendo treinamento, né? A gente precisa fazer os treinamentos e treinar os sinais e, consequentemente, você vai aprender sem nenhum problema, não é? O que precisa é a gente ter foco e ter meta, não desistir, persistir e insistir. Então, é muito importante. Então, agora a gente vai deixar vocês com a nossa professora Fátima. Eu vou ficar ali na frente, sendo aluna dela nesse momento, onde eu muito me emociono, viu? Ela, quando vai fazer esses sinais dela, eu fico ali, olha, chega, me comove de tão bonito que eu vejo a forma como Fátima expressa esses seus sinais. Então, parabéns, professora Fátima. Você tem me influenciado muito, viu, na Libras. Então, seja bem-vinda. Obrigada, né? Palavras bonitas para o início da aula. Perfeito, amei. Amém. Tudo bem, gente? Chegamos à nossa última aula com conteúdos, né? Ainda vamos ter um momento, né? Possivelmente uma live, mais detalhes depois, né, no grupo. Então, encerramos hoje um gostinho de missão cumprida, né? A gente fica feliz porque conseguiu cumprir a missão e, ao mesmo tempo, dá aquela saudade, né, que é normal. Mas eu espero que vocês continuem, né? Quem está atrasado, veja aí o que pode recuperar. Vamos ter uma semana, né, sem a aula. E quem não conseguiu assistir, volta e dá uma estudada nas aulas passadas, certo? Quem sabe aí não vai ter um tempo limite para vocês entregarem, né, as atividades e assistir todas as aulas e receberem os certificados, quem não conseguiu, certo? Então, eu espero que dê tudo certo. Vamos lá. Sinais no contexto bíblico, né? Vamos aprender algumas frases e sinais de adoração a Deus. A primeira palavra que nós temos é a palavra discernimento, né? Discernimento, em algum momento que você for interpretar essa palavra ou descrever, né? Se você não encontra o sinal, como eu não encontrei, mas eu uso a definição, né? O que é discernimento? É a capacidade de escolher o que é correto, né? Nesse contexto, escolher aquilo que é correto diante da vontade de Deus, certo? Então, o discernimento nós podemos definir como saber escolher corretamente. Saber escolher corretamente, certo? Saber escolher corretamente. Temos a palavra verdadeiro, que é o mesmo sinal de verdade. A mão em pé, a outra mão dessa forma, com a palma na direção, né, para cima. E verdade, verdadeiro, tudo aqui, certo? Temos também o sinal de adoração, que é, vamos juntar as mãozinhas e adoração, adorar, tudo é o mesmo sinal, certo? Espírito.
aprendemos que Espírito Santo é, né? Isso aqui é Espírito Santo. Tem esse movimento. E espírito é a mesma configuração de mão e aqui no meio da cabeça, sem o movimento circular. Só isso é espírito, certo? Então, vamos lá. Espírito. Gratidão. Gratidão é a nossa palavra de número 5, que é a mesma coisa de agradecer. Obrigado, gratidão, agradeço, tudo aqui esse sinal, certo? Algumas pessoas fazem só com uma mão, outros assim, com as duas. Vai depender da localidade, certo? Temos graças. Graça, se for a graça de Deus, né, como a gente tem aprendido, é essa, graça. Se for ações de graça, também é o mesmo de gratidão, certo? Ações de graça a Deus, gratidão a Deus. Conhecimento, que é a palavra 7, que é conhecimento ou conhecer, tudo aqui, certo? Meditação, a mão nessa configuração aqui e meditação. Tem aquela outra meditação, existe esse sinal, né, para aquela meditação de quando você, fica dessa forma, meditando, mas quando é para meditar na palavra de Deus, o sinal que combina é esse, certo? Meditação. Dedicação. Vamos lá, a mão em L, aí vem aqui no braço e entrega, né? Dedicar, dedicação. Certo? Agora a palavra 10, que é buscar. Buscar depende do contexto, certo? Pode ser buscar de pegar, vou pegar meu filho na escola, vou buscar meu filho na escola, vou buscar minha namorada, meu namorado, vou buscar, né? Nesse contexto. O buscar também de pesquisa, pesquisar pode ser esse também, buscar de pesquisar alguma coisa. Ou buscar esse de procurar, certo? Dependendo do que você vai dizer, você vai procurar que se encaixa melhor no contexto do que você está falando, tá bom? Vamos repetir todas as palavras, né? Vamos voltar. Palavra número 1, que é saber escolher certo. 2, verdade ou verdadeiro. A 3, adoração ou adorar, certo? Espírito, gratidão ou obrigado ou agradeço, certo? Graça, se for graça de Deus, ou graças, é no sentido de ações de graças a Deus, que é também agradecer, ações de graça. Meditação, né? Essa meditação, quando a gente está relaxando, meditando, tranquilo, ou essa, se for no sentido de meditar na palavra de Deus ou meditar sobre algo. Isso, meditar. Dedicação. Buscar, né? Você vai encaixar no contexto, pode ser esse ou esse, de buscar, procurar, ok? Tá bom? Vamos passar agora para as frases. Praticando frases em Libras, né? Praticando frases em Libras. Frase número 1. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos lá. A alegria do Senhor é a nossa força ou força. Certo?
São sinais diferentes aqui, mas para fortalecer, a alegria do Senhor nos fortalece, ela também cabe nesse contexto, tá? Fortalecer também cabe nesse contexto dessa frase, né? A alegria do Senhor nos fortalece. Ou a alegria do Senhor nos fortalece, certo? Nos dá força, é a nossa força, tá? O Senhor, tu és justo e fiel. Vamos lá. Senhor, tu és justo e fiel, né? Senhor, justo e fiel. Ok? Frase de número 3. Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos lá. Jesus, Rei sobre os reis. Senhor sobre os senhores. Certo? De novo. Jesus, Rei sobre os reis. Senhor dos senhores. Certo? Jesus, Rei dos reis. Pode ser assim, né? Ó. Ou pode ser só o sinal de superior mesmo. Rei superior. Senhor superior. Certo? Deus é bom. Deus, frase número 4. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Deus, bom. Sua misericórdia eterna. Eterna. Certo? Deus, bom. Sua misericórdia eterna. Certo? Frase número 5. Grande é o Senhor e digno de louvor. Né? Grande no sentido de ser Deus soberano, né? Então, vamos lá. Senhor, grande é o Senhor e digno de louvor. Merece. Isso aqui é o sinal de merecer. Né? Merece pode se encaixar em digno, certo? Vamos lá. Senhor, grande é o Senhor, digno de louvor. Certo? Frase número 6. Senhor, te adoramos em espírito e em verdade. Senhor, te adoramos em espírito e em verdade. Senhor, te adoramos em espírito e em verdade. Senhor, Ele está aqui, então vamos adorar aqui. Te adoramos em espírito e em verdade. Certo? Frase número 7. Senhor, exaltado e glorificado seja o seu nome. Senhor é o S e o R. S-R. Senhor, exaltado, sinal de exaltado, glorificado, seu nome. Certo? Senhor, exaltado, glorificado, seu nome. Frase número 8. O Senhor é o meu refúgio e nele confiarei. Senhor, meu refúgio, refúgio. Nele confiarei. Certo? Senhor, meu refúgio. Nele eu confiarei. Certo? Frase de número 9. Senhor, teu
teu amor é melhor do que a vida. Senhor, seu amor melhor do que vida. Senhor, seu amor melhor do que a vida. Certo? Frase número 10. Porque tu és grande e fazes maravilhas. Só tu és Deus. Tem o porquê, né? Não precisa usar, né, nessa frase. A gente vai interpretar de uma forma literal, que é o sentido. Não é palavra por palavra. Algumas frases podem ser interpretadas palavra por palavra, que fica entendível. Outras não, entendeu? Então não precisa porquê. Vamos dizer, Deus grande faz maravilhas. Deus grande faz maravilhas. Deus grande faz maravilhas. Certo? Vamos recapitular rapidamente as frases. A alegria do Senhor nos fortalece. Ou a alegria do Senhor é a nossa força. Nossa. Senhor, tu és justo e fiel. Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Deus é bom, sua misericórdia é eterna, dura para sempre. Senhor, grande, digno de louvor. Senhor, te adoramos em espírito e verdade. Senhor, exaltado, glorificado seu nome. Senhor, meu refúgio, nele eu confiarei. Senhor, seu amor é melhor do que a vida. Tu és grande, Deus faz maravilhas. Deus é grande, faz maravilhas. Certo? Encerramos as frases agora. Pode passar os slides. Atividade da semana. Atividade da semana. Sim, antes de ir para a atividade da semana, eu gostaria de passar para vocês o sinal de departamento, certo? Que a semana passada eu usei área, que pode ser compreensível também, mas ele tem um sinal específico, certo? Então, vou passar agora departamento, as duas mãos em D e departamento, certo? Agora vamos para a atividade, que é o versículo que está em João, capítulo 4 e versículo 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos lá. Deus, espírito, nós vamos pelos sinais, certo? Necessário é o sinal é esse, que é precisa. Necessário é o mesmo que precisa. Que seus adoradores adorem. Então, o sinal de adoradores e adorem é o mesmo. Então, não vamos repetir. Vamos ver como é que vai ficar essa interpretação. Em espírito e em verdade. Verônica, lê para mim, por favor. A minha interpretação dessa frase, certo? Pode deixar. Tá bom. Pode ir. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
De novo. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Outra vez. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Outra vez. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Certo? Está em João, vocês já sabem o sinal de João, né? Capítulo 4 e versículo 24. Certo? Encerrei minha parte por hoje. Nós nos encontramos em outro momento, nos encontraremos em outro momento. Desde já agradeço os retornos, a atenção, a dedicação de vocês. Fico muito feliz de ter feito parte desse projeto. E um grande abraço, muita graça de Deus e paz na vida de vocês, tá bom? Tchau. Então, retornando para lembrar a vocês, né, do desafio da semana. Então, nosso desafio da semana é fazer o quê? Treinar o versículo ensinado pela professora Fátima. Então, é muito importante. Assim que passar mais um slide, a gente vai continuar. Então, é importante vocês treinar, fazer o vídeo em Libras, postar nas redes sociais e não esquecer de usar a hashtag Verbo da Vida, hashtag Curso de Libras, hashtag Somos Um, Somos Muito. Depois disso, você vai lá e marca o perfil da igreja, @sede Verbo da Vida. Depois é que vocês vão lá no Telegram e postam. É muito importante esse treino, né? Porque quanto mais treina, mais aperfeiçoa, mais fica com fluência na Libras. Então, é muito importante isso. Estamos muito felizes com vocês, mas hoje a gente trouxe mais 3, né, alunos para que possamos, né, destacar os vídeos que eles postaram lá no Telegram, né? É muito importante a gente fazer, né, principalmente essa honra, né? Honrar as pessoas que estão se dedicando, né, treinando para depois postar seus vídeos, marcando, né, as hashtags que a gente aqui indica. Então, passando mais um slide, a gente vai destacar. Quem sabe se o nome que está não é o seu, né? Nós verificamos e apreciamos cada um vídeo. Então, é muito importante, né, parabenizar. E esse quadro que a gente colocou é Luz, Câmera e Ação. Então, é muito importante, nesse Luz, Câmera e Ação, né, a gente apreciar quem treinou e quem postou. E a gente hoje traz aqui para vocês, né, honrando a vida de Leonice Barros da Silva. Parabéns, Léo, porque você treinou e seu vídeo ficou ótimo. Então, Leonice faz parte da Igreja Verbo da Vida de Galante, né, em Campina Grande, Paraíba. É um distrito de Campina Grande, daqui na Paraíba. Então, a gente também destaca Almerice Silva. Parabéns, Almerice, pelo seu esforço, por insistir, persistir e não desistiu. Então, parabéns pela postagem. Almerice faz parte da Igreja Verbo da Vida, Zona Norte, no Recife. Então, parabéns e parabéns também em Libras. Então, a gente vai para Isabela Lima. Parabéns, viu? Apreciamos seu vídeo, sua postagem. Nota 10, da Igreja Verbo da Vida, Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro. Olha aí, que tanto esforço, de tão longe, né? O bom desse momento é que não existe distância. Então, Isabela Lima, parabéns em Libras para você. E a gente fica aí, de olho nas outras postagens. E vamos chamar agora o nosso professor Leonardo Barbosa. O nosso filósofo também, né? É muito bom estar perto de Leonardo Barbosa, porque a gente também fica filósofa também, certo? Então, trazemos aqui o professor, a qual eu admiro, ele sabe disso. Nós somos suas fãs, viu? É Débora, é Fátima, todo mundo. Passo para você, viu? Tchau, pessoal, e retornamos. Olá, pessoal.
Graça multiplicada a todos em Cristo Jesus. Chegamos ao final de essa primeira etapa desse processo. E como nós estamos felizes. E neste momento, neste dia tão especial para nós, assim como foi o primeiro dia de aula, porque aquele que está em Cristo, ele não anda. Aquele que está em Cristo, ele voa numa velocidade incalculável. A todos vocês, uma satisfação de fazer parte com vocês deste projeto. A todos, a paz do Senhor Jesus, um grande abraço e até a próxima. Chamo agora a professora Luzia Débora. A nossa aula é um tempo maravilhoso que o Senhor tem para nós. É um chamado do coração do Pai. Esse chamado que foi estabelecido em Cristo Jesus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não podemos terminar esse curso sem ouvir a voz do Pai por meio desse chamado, impactando as nossas vidas através de missões. Por isso, vamos chamar a Juliana Toledo agora para conversar um pouquinho com a gente, tá bom? Oi, oi. Olá, pessoal. Olha só, ela é líder de missões da Secretaria de Missões aqui do Verbo da Vida sede, Campina Grande. Então, se você estiver com seu coração desejoso para se desenvolver em várias áreas em missões, vem para cá, porque aqui é um lugar que tem frutificado nessa área, tá bom? Amém. Então, nós temos uma pergunta ímpar para você hoje. Olha, nós temos uma pergunta para a Juliana. A pergunta é: qual a importância em missões de aprendermos Libras? Juliana. Muito bom. Então, gente, para responder essa pergunta, eu queria ler com vocês lá em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 8. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os cristãos devem resplandecer. Então, Débora, respondendo a sua pergunta, aqui nesse versículo fala, né, que Jesus veio e o nome dele está acima de todo nome e que ele deve ser exaltado em todas as línguas, que todas as línguas devem confessar que ele é o Senhor. Glória a Deus. E Libras é um idioma. Libras não é apenas sinais, não são apenas gestos. Libras é um idioma, é uma língua. Então, Jesus precisa ser exaltado também através das Libras. E os surdos, eles precisam conhecer a Jesus, eles precisam ser alcançados no idioma deles. Amém? A gente sempre fala em missões da importância do missionário aprender o idioma, porque quando o missionário aprende o idioma, ele vai alcançar o coração da pessoa. Quando a gente se comunica no mesmo idioma, a gente consegue alcançar o coração, a gente gera uma conexão. Então, a gente precisa, para alcançar os surdos, Aleluia, se comunicar na linguagem deles e dominar as Libras. Amém? E, assim, talvez você não saiba, mas os surdos, eles estão entre os 8 segmentos aqui no Brasil que são menos alcançados pelo Evangelho. Nós temos hoje mais de 10 milhões de surdos e dessa quantidade toda, menos de 1% é cristão. Então, esse povo, por que eles não estão aceitando a Jesus? Por que eles não estão no nosso meio? Né? É porque ainda faltam pessoas capacitadas para falar o idioma deles, ainda faltam pessoas que vão alcançar eles da forma que eles precisam. E é um povo sedento de se comunicar, que tem desejo de falar, né, de se comunicar com a gente. Então,
a gente precisa alcançar eles no idioma deles, amém? Aleluia. E é isso que eu venho trazer para vocês, que a gente faça missões aqui mesmo no Brasil, aqui mesmo na nossa esfera de atuação na sociedade, alcançando esse povo que ainda precisa muito ser alcançado pelo Evangelho, se preparando, se esmerando mesmo no estudo de Libras, para que a gente faça missões e alcance todas as pessoas e assim a gente resplandeça por toda a terra. Amém? Amém. É interessante quando a gente escuta o depoimento das pessoas, porque vê Fátima falar, vê Verônica falar, Léo falar, então cada um tem um chamado específico, tem um talento, um dom específico naquela área, né? E ouvir e ver Juliana Toledo falar em missões, o nosso coração arde para o ID, né? Então eu queria convidar Verônica, Fátima, Léo, para encerrarmos aqui dando um bom tchau para vocês e sendo convocados por Juliana Toledo nesse ID. Amém. Tá bom? Então, assim, ela hoje é essa referência para nós do ID. Então, a Bíblia diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos, e nós queremos deixar isso para vocês, esse ID, esse chamado. E eu gostaria que Juliana lesse de novo o versículo. Peraí, vamos encaixar aqui. Vamos encaixar, gente. O bom é que é Mais pra cá. aula, aqui é aula. Eu Isso, vou para onde agora vocês deu. quiserem, para um lado, para o outro. Encaixou aí, Muito bem. pronto. Perdão, você pediu o quê, Débora? O seu versículo de novo. Pra gente Meu encerrar a versículo. aula com Pronto, ele. vamos encerrar então, gente, lendo de novo aqui. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 8. Assim, na forma de homem, Jesus humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os cristãos devem resplandecer. Amém. Que a gente obedeça a essa convocação do Senhor. Aleluia. Amém. Nós não podemos finalizar com outra coisa que não seja essa palavra. Então, assim, vamos guardar ela no nosso coração. Se eu pudesse ter citado para a Juliana no ouvido dela um versículo, teria sido esse. Mas eu fiquei calada, deixei ela escolher. E ela escolheu aquele versículo que fala, né, de povos, línguas e nações se curvando. Eu acho muito poderoso esse versículo. Então, gente, um abraço. Meninas, como é que se diz I love you em Libras? Eu amo você. Todo mundo, vamos lá, concluindo assim. Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração. Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração,
com toda a força que há em mim, minha vida inteira pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei